Que prazer poder estar gravando mais um vídeo no canal Gotículas do Céu. Esse canal que veio para abençoar a sua vida. Eu vou iniciar minha breve fala neste vídeo fazendo uma pergunta para você. Será porque Deus deseja que nos tornemos como criança? Você sabe a resposta? Pois bem, eu vou estar explicando para você, com base em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 3 e 4. O contexto destes dois versículos que eu irei ler é que os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram para ele: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? E aí Jesus pegou uma criança, colocou no meio deles e disse isso aqui que eu vou ler. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Que resposta fantástica que o Senhor Jesus deu para os discípulos. Lembrando que naquela época as crianças eram excluídas. Elas não ficavam perto dos adultos quando estavam resolvendo situações importantes do dia a dia, né? Tanto as crianças quanto as mulheres, elas eram excluídas. E o Senhor Jesus dá uma resposta muito maravilhosa. Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança. A conversão, só para vocês entenderem melhor, é a mudança de pensamento. É uma transformação interior. É arrependimento. É como se uma pessoa estivesse andando para uma direção, se arrependesse e desse meia volta e começasse a andar em direção contrária. Isso é arrependimento. Isso é conversão. Então Jesus está dizendo que se nós não nos convertermos e não fizermos como crianças, jamais entraremos no reino de Deus. Então há necessidade de conversão para entrar no reino de Deus. Arrependimento é aquilo que outrora fazia bem para você no tocante a pecado e que agora incomoda. E que agora a pessoa começa até mesmo a sentir vergonha. Isso é transformação. Isso é arrependimento. Isso é conversão. Então o Senhor Jesus está falando sobre a conversão e está falando se não fizermos como crianças. Por que como criança? Eu fiquei imaginando, sabe por quê? Porque a criança, ela, por exemplo, ela é muito dependente dos pais e também ela deposita uma confiança enorme nos pais. Se você, por exemplo, pegar o seu filho, colocar ele em um lugar alto, abrir os seus braços e dizer: filho, pode pular aqui que o papai ou a mamãe vai te segurar. Dificilmente ele não vai pular no seu colo. Sabe por quê? Porque ele tem fé em você. Ele confia em você. E também a criança, ela é totalmente dependente dos pais. Os pais têm que trocar fralda, comidinha na boca, não é? E tudo que ela precisa, ela pede para os pais. Eu preciso disso, me dar aquilo. Ou seja, a criança, ela gosta de ficar perto dos pais. Você que tem um filho aí de 3 ou 4 anos, você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Quando você vai para uma direção, ele vai atrás de você, não é assim? Quando você vai para outra direção, ele também vai atrás de você. Ele gosta de ficar perto de você porque ele depende de você. E assim deve ser o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos nos aproximar mais de Deus através da oração, através da leitura da sua palavra, através de pensamentos voltados para Ele. Isso é dependência. E também precisamos ter muita fé nele, acreditar no impossível. A fé
é a convicção daquilo que se espera, é a certeza daquilo que não se vê. Isso é fé. Nós precisamos ter fé em Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Então ele está dizendo que se nós não fizermos como criança, a criança ela é dependente e ela acredita, ela tem muita fé nos pais. Precisamos ser assim com Deus. E no versículo 4, para eu finalizar, está dizendo assim, ó, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Talvez os discípulos estavam disputando quem era o maior entre eles. Será que seria Pedro? Será que seria Tiago? Será que seria João? Então eles estavam querendo saber quem era o maior entre eles. E aí Jesus dá essa resposta. Aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, Jesus aqui está dizendo que a criança é humilde. E é humilde mesmo. Quando a criança não sabe, ela pergunta. Quando a criança está precisando de alguma coisa, ela pede. A criança é humilde. E nós devemos ser humildes com o próximo e principalmente com Deus. Jamais devemos ser soberbos. Ainda mais que em Provérbios 16:18 diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Então, caro amigo e amiga, sempre seja humilde como uma criança. Se você quer ter uma vida de vitória, se você quer ser grande no reino dos céus, seja humilde. Jesus apresentou aqui 2 caminhos. O caminho para o reino de Deus, né, que nós precisamos nos convertermos e nos fazermos como crianças. Esse é o caminho para o reino de Deus, que eu já expliquei anteriormente. E também ele mostrou aqui o caminho para a grandeza, que é ser humilde como uma criança. 2 caminhos. O caminho da grandeza e o caminho do reino dos céus. É só seguir o exemplo de uma criança. Jesus nos ensinou isso aqui nesta palavra. Sempre seja humilde. Sempre. Se você for começar a ficar soberbo na sua vida, pode ter certeza que é questão de tempo que você irá cair. Isso está garantido na palavra de Deus. Então, sempre seja humilde. Siga o exemplo da criança, para que você entre no reino dos céus e também para que você seja maior no reino dos céus. Então, para finalizar o vídeo, eu vou deixar no final da minha palavra um vídeo de crianças brincando, porque isso nos inspira bastante, isso nos alegra bastante, e as imagens dessas crianças que vocês vão ver, elas foram autorizadas por suas mães, tá? Eu pedi autorização, as mães autorizaram, e é por isso que eu estou mostrando essas imagens no final do vídeo. Então, esta foi mais uma gotícula do céu para abençoar a sua vida e que Deus te abençoe. Agora eu estou filmando. Aê! Fala, Jesus é lindo! Jesus te ama! Pronto.